O Diário da Região TV apresenta Ferrovia e Companhia, com Cacá Simeão. Aqui, a ferrovia e o ferroviário são destaques. A partir de agora, no Diário da Região TV. Estamos começando mais um programa Ferrovia e Companhia do Diário da Região TV. Hoje o nosso convidado é o nosso querido irmão e amigo Isaac de Almeida. Tudo bem, Isaac? Como é que vai você? Tudo bem, Simeão. Graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você no programa. Muito obrigado pela presença, né? Nós gostaríamos de saber de você, como você começou na ferrovia, qual foi sua ascensão na ferrovia? De onde vem esse Isaac de Almeida? Isaac de Almeida, o nome vem da minha bisavó, que era crente. Quando eu nasci, foi ela quem me pegou, ela era parteira e me batizou como Isaac de Almeida do pai. E na ferrovia, Simeão, assim que a FEPASA formou, eu prestei concurso e entrei em 6 de dezembro de 1972. Eu entrei na ferrovia como auxiliar de contabilidade. Depois eu prestei concurso, fui para técnico de materiais, depois para técnico de custo, depois para técnico de planejamento. E aí, quando conheci você, eu tinha feito concurso para supervisor de estação. E eu fiquei na estação de 1979 a 1986. Aí, em 1986, eu fui para o treinamento. No treinamento eu fiquei até 1992. E dali para frente eu fiquei prestando serviços no sindicato. Beleza. E você tem mais algum parente? Quantas pessoas da sua família se tornaram ferroviários? Olha, a origem começou no meu avô, pai da minha mãe. Daí meu tio, casado com a filha desse meu avô, entrou na ferrovia também. Então, meu avô, meu tio, depois entrou, ele que me avisou do concurso, eu prestei concurso, entrei. Depois de mim entraram 3 primos e 2 irmãos, também por concurso na ferrovia. E assim, parentes de longe também entraram, mas eu não tenho a lembrança para contar para você. A primeira pessoa que eu conheci da sua família foi seu Aparecido, que trabalhava lá no posto médico da Rua Barra Funda, né? Ele era uma pessoa excepcional. Eu lembro até hoje que vinha as pessoas fazerem exame médico na FEPASA, ali no departamento médico da FEPASA na Rua Barra Funda, e que subia pressão, passava mal, ele mesmo tratava, né? Ele dava um comprimidinho para baixar a pressão, para depois a pessoa fazer o exame que eles estavam para fazer. Muita gente finíssima, contava piada, bagunçava com o pessoal que vinha do interior, né? E foi embora deixando muita saudade, não só para mim, mas com todos os ferroviários com quem ele teve convívio, né? Então, o meu tio Aparecido, depois do meu avô, foi o primeiro que entrou na ferrovia. E através dele, desses avisos que ele dava pra gente, que nós conseguimos entrar também. E é bem isso que você falou, Simeão. O meu tio na Barra Funda, ele era chefe da divisão que tocava tudo ali da parte de exame médico, exame periódico, né, exame admissional, exame demissional. E ele sempre tratou todas as pessoas, independente de qualquer tipo se era homem, se era mulher, se era branco, se era negro. Nunca teve isso com ele, com muito carinho, uma pessoa que saiu, assim, muito querida de lá. Eu lembro, né? Inclusive tinha um segurança que ele passava mal quando ele vestia a farda da segurança da FEPASA, ele descia a Rua Barra Funda, escorando nas paredes, né? E pegavam ele e levavam lá para o posto médico, e aí o seu tio sabia o que fazer, né? Era só tirar a farda dele que ele sarava, né? Tiveram de trocar ele de profissão, porque a farda que contagiava aí o bom andamento da saúde dele. E a gente sabe, né, que nós começamos quase junto, você foi um dos primeiros chefes, supervisores de estação ali da estação do Matadouro, que hoje chama General Miguel Costa, né?
E você inaugurou aquela estação só me vendendo bilhete em cima de uma mesa, eu lembro até hoje. E quando eu era bem jovem, quando eu entrei, e num dia mais ou menos umas 5 horas da manhã, apareceu um ferroviário atrás de um inspetor de estação com uma peixeira, e você socorreu essa pessoa, jogou dentro do carro e levou para sua estação, né? O Barbosinho eu encontro ele aqui na Pedro Pinho, ele ainda está ação, né? Encontro ele de vez em quando aí, né? A gente lembra desse episódio que o cara raspou a peixeira lá, falou, nossa senhora, o que acontece, né? Nessa empresa que só tem nego brabo, né, Isaac? Foi bem isso mesmo, Simeão. Foi um acontecimento assim, como morava em Carapicuíba e trabalhava ali no Matadouro, Miguel Costa hoje, então todo dia estava de carro ali na estação. E quando teve o problema com ele, eu catei ele pro braço, vamos correr, chefe, que esse rapaz não está bem, ele está transtornado, tá? Enfiei ele no carro e foi embora. Depois, inclusive, esse rapaz que nós estamos comentando, deu bronca em mim, falou, você tirou ele da minha mão. Eu falei, não, eu salvei de ter um acontecimento trágico aqui e você depois ser responsabilizado por uma besteira de cabeça quente. Então, assim, teve várias passagens, mas essa daí eu acho que foi a mais marcante, né, Samuel? Vários episódios, né? Praticamente aquela época era a estação velha, estação de madeira de Quitaúna, e depois nós começamos a mobiliar a estação nova de Quitaúna, que foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1979, né? E todo mundo fardado, né? Você com cap vermelho, era cor de beterraba, né? Colchão. Parecia domador de leão de circo, né? A gente via, e o auxiliar de supervisor era prata, né? Prata, Eu lembro até hoje, falei, misericórdia, eu não queria entrar na FEPASA, porque trabalhava de sábado e de domingo, né? E eu falava para esse pessoal, usa esses cap, esses uniformes aí, horríveis aí e tal, mas depois que eu vi o salário, né? Aí me instigou a entrar na ferrovia, onde eu fiquei durante 43 anos aí, graças a Deus, né? Com muitos amigos. E a gente sabe, né, que você como dirigente sindical, eu acompanhei você em várias incursões aí nas delegacias. O sindicato ele tinha 53 delegacias, né? 53 por todo o estado de São Paulo. E era gostoso a gente fazer reunião com os antigos, com os aposentados, com os pensionistas, com muitos casos, né, que contavam sobre a ferrovia, né? Isso aí nos deixava, enchia o nosso coração, enchia a nossa alma de alegria. Até hoje, né? Até hoje a gente, quando bate papo por telefone, quando via a conta da Telesp, você fica sabendo de quanto você conversou aí, quantas histórias você contou. E você tem bastantes histórias, né? Conta uma história aí que te marcou bastante. Simeão, tem bastante história, sim. Aqui na estação, quando eu chefiei a estação de Osasco, nós tivemos numa dessas saídas do pessoal do Exército, dos soldados que davam baixa, né, que terminava o período deles lá, eles chegaram na estação quebrando tudo, né? E aqui Osasco era pertinho do quartel de Presidente Altino, né? Exato. E ali aí nós chamamos esse pessoal, veio lá, foi terrível. A gente, tipo assim, a gente passou por um sufoco grande, né? Não teve risco de vida nem nada, mas problema de quebrar, aquela euforia de estar saindo e estar indo embora, né? Tudo garotado, essas coisas. E ainda, isso que eu tô comentando aqui, eu ainda comentei com um sargento que veio lá. Eu falei para ele, sargento, esses meninos estão saindo, estão todos alegres. Eu acho que o problema nosso aqui é só esse material que eles quebraram aí. Acertando isso daí, para a gente não precisa de mais nada, né? Aí ele falou, o senhor é muito bondoso. Eu falei, não, esses meninos já serviram a pátria, já tiveram aí todo esse período longe de casa, agora estão indo embora. Tem um pouquinho de carinho com eles ainda, falei para ele. Então foi assim uma passagem das muitas que aconteceram, né? Na estação de Osasco também tinha um funcionário lá que você conheceu bem, que trabalhava na cabine. O nome da cabine é cabine de staff. Staff é o equipamento
que liberavam os bastões para poder dar autorização para o trem poder partir, né, para liberar um trecho para o trem poder circular. E essa pessoa, ele gostava muito de tomar uma cachaçinha, né? E ele começava cedo, ele chegava bem, que né, nós estamos aqui, chegava cedo, tomava lá os seus gorozinhos e a gente não via. Ia lá na sala dele para fazer uma verificação se tinha alguma coisa lá escondido, né? Nunca achamos, né? E até que um dia eu coloquei um auxiliar de supervisor para ficar de olho lá na cabine. E aí ele veio correndo para mim e falou: peguei, já sei de onde que ele toma. Ele pulava a linha encostado no murinho ali, aquele que hoje está fechado, mas na época era aberto, era né? Aberta. Ele Era foi pirulito, ali, pirulito. Ele chegava no carrinho do pipoqueiro. Já tinha deixado lá o gorozinho dele, pegava a garrafa, tomava um gole e corria lá para cima. Mas assim, então essas passagens, né, que uma pessoa que a gente tinha muito carinho por ele, Muito carinho. fizemos muita coisa para evitar que desse uma justa causa, né? Então assim, são passagens que tivemos. Eu lembro dele, eu lembro inclusive que de vez em quando eu tinha de socorrer porque ele desmaiava em cima da mesa e o trem não partia sem a cabine de staff, né? Eu lembro até que um dia você chegou para ele e falou: você não vai o dia que você chegar alcoolizado, que você não vai entrar em serviço, né? Ele falou: tudo bem. Naquele dia ele chegou sãozinho, né? Aí para sair ele já saiu cambaleando, né? Ele falou: pô, mas que você, fulano, o que nós combinamos? Ah, a senhora combinou que eu não podia entrar alcoolizado, mas sair nós não combinamos nada. Faz um 4 para mim, né? Ele chegou, fez um 4 para você. Eu lembro muito bem disso, né? E tinha muita intercorrência naquela chave que era debaixo do viaduto Inês Colino, que você tinha quando dava problema na chave, você tinha de fazer a chave manual para o trem que vinha de Pinheiros entrar na plataforma de Osasco e o outro dar prosseguimento até a estação de Pinheiros, que na época era só de Osasco a Pinheiros, né? Isso. Foi muito gratificante. A gente aprendeu, depois que começaram a fazer curso de staff, né, a gente aprendeu tudo na forçada, né? E eu lembro que é o seguinte, tinha se você ficar 180 dias no cargo, você automaticamente era efetivado no cargo. Ser efetivado, né? Isso. Eu lembro quando faltava 5 dias para faltar 180 dias, o nego me tirava fora da escala, né? Depois de passando tal, o nego colocava só o que era do 18 lá, do quilômetro 18, que foi efetivado na função de auxiliar, né? Depois nós fizemos para auxiliar, para despachador, para muitos cursos dentro da própria empresa nos favoreceu em muitos cursos, né? E a gente é muito grato, né? Hoje a gente pode falar que a gente é expert em ferrovia, né? Nós conhecemos muitas coisas aí que para o mundo fora aí é tudo... o pessoal não consegue enxergar o que é um trabalho, o que é uma ferrovia, o que é um trabalho na ferrovia, o que é uma circulação de trens, o que você tem de manter para a circulação ela correr normalmente, né? Uhum. Quanto trabalho existe em função disso, né? O pessoal na estação, o maquinista no trem, o pessoal na via, que trabalham na sinalização da via, o pessoal no centro de comando, né? A época da FEPASA foi uma época muito boa. A FEPASA, a gente através de negociações que o sindicato fazia na database, muita coisa boa, muito benefício, né? Foram passados aos ferroviários. E a ferrovia, infelizmente, né, faz parte da evolução da coisa, né? A FEPASA em 1998, foi federalizada para poder preparar para ser privatizada, né? E então, de 98 até começo de 99, muita gente saiu num plano de demissão voluntária, né? Um bom plano, porque foi negociado bem antes, durante todo esse período aí de FEPASA de 72 a 99, todas as negociações iam evoluindo, os benefícios, né? Então entrou para a categoria uma cláusula no contrato coletivo de trabalho
que você falou o número dela, todo mundo conhece, a cláusula 4.49. 4.49. Que assim, você não podia ser demitido sem motivo, né? E se você tivesse lá mais de 4 anos de trabalho, a partir de 3 anos e 11 meses, né? Porque tinha de você tinha férias. um de férias, Isso. né? Então você já tinha lá, começava a usufruir desse benefício, né? E então, quando chegou em janeiro de 99, a FEPASA, vamos dizer assim, como empresa, acabou, parou, deixou de existir, e na época entrou a Ferroban. Fazia parte de um grupo que chamava Brasil Ferrovias, né? E a Ferroban passou um tempo, ela passou a se denominar-se ALL, América Latina Logística. E nesse período, o que foi acontecendo? Todo aquele material rodante, locomotiva, vagões, carro de passageiro, locomotiva diesel e elétrica, né? Foram sendo deixadas de lado, principalmente a elétrica, porque a ALL foi sucedida pela Rumo Logística, que até hoje é a empresa que toca a parte de carga aqui em São Paulo. São Paulo, Mato Grosso do Sul. E o que acontece? A FEPASA tinha material rodante para transportar carga, a quantidade máxima de tonelagem era 120 toneladas o vagão. E daí o que acontece? A Rumo começou com vagões com mais capacidade, locomotivas com mais capacidade de tração. Então esse material foi ficando de lado. E isso causa, até hoje, uma certa revolta no meio ferroviário, porque você passa em Sorocaba, por exemplo, no pátio que era da FEPASA, você vê um monte de vagão com mato dentro, locomotiva abandonada, essas coisas todas, né? Então, faz parte também da nossa história essa parte triste, mas a Rumo virou um monstro de uma ferrovia, transporta muito a longa distância, né? Então, assim, a parte do carga, a ferrovia, a parte do carga, maravilhosa, tá? Dando de 10 a 0 em tudo. No começo, a própria LL, né? Por exemplo, a FEPASA, ela tinha um perfil para você descer até o Porto de Santos, né? Você teria de tracionar 1.500 toneladas com 2 locomotivas, né? E tinha o CTC, tinha o staff, né? E a LL, a LL era por GPS, né? Você sabe que GPS ele falhava barbaramente ali. Então, eles foram tracionando, eles começaram a tracionar, em vez de 1.500 toneladas, colocaram duas locomotivas para tracionar 6.000 toneladas. Foi onde aconteceu aquele acidente na Serra de Santos, onde embalou lá as 2 locomotivas, né? Entrou dentro dos túneis e, inclusive, nós, do sindicato, nós tivemos de ir a pé até o local lá, procurar os corpos, né, do maquinista e do ajudante, que foi... a gente conseguiu encontrar depois de 58 dias. Caiu vagões de 50 metros de altura, né? E tiveram de ser retirados os vagões que ficaram presos no túnel com as retroescavadeiras, né? Foi um acidente lamentável. Depois daí é que a própria LL ela começou a tomar mais cuidado com aquilo. A tração era mono, né? Você não tinha um ajudante de maquinista, era só um maquinista, então você não tinha se você sofresse de um mal súbito dentro de uma locomotiva daquela, você não tinha quem recorrer, né? Você morria ali, infelizmente. E depois veio a LL, que é a América Latina Logística, né? Que percorria todo o Brasil até o Rio Grande do Sul. E hoje é a Rumo, né? A Rumo praticamente que deu um rumo pelo menos para o transporte de carga dentro do estado de São Paulo e dentro de todos os estados aqui brasileiros. A Rumo, ela atende São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No trecho que serve Paraná, Santa Catarina, é fraco, perto do Rumo Malha Oeste,
e Malha Sul é fraco. Malha Paulista, perdão, é fraco. A Malha Sul, o transporte de carga lá é bem pequeno, perto da Malha Paulista, né? E então assim, mas ainda existe, ainda existe. Tem alguns ramais que foram extintos, né? Porque o interesse da Rumo é grandes quantidades a grandes distâncias para transportar, né? Então esses ramais pequenos que ia buscar meia dúzia de vagão, esse tipo de coisa, eles erradicaram, acabou esses ramais, né? Então a Rumo hoje é uma potência, ela faz parte da empresa Cosan, né? Então, por que eles arrancaram a maioria maioria não, toda a rede aérea da parte elétrica da ferrovia? Porque eles iriam trabalhar com locomotiva diesel elétrica, que não precisa de rede aérea para estar puxando energia, né? E a manutenção da locomotiva diesel elétrica é mais barata, a locomotiva é mais barata, não tem manutenção de rede aérea. Então, tudo isso pesou no planejamento deles para poder tirar essa parte de locomotiva elétrica, né? E então, também isso deixou a categoria, né, principalmente os mais velhos, os que trabalharam bastante tempo na ferrovia, que conheceram essa antes de 99, né? Triste, né? A pessoa vê, pô, não tem uma rede aérea mais, não tem um poste, não tem isso, não tem aquilo. Acabaram com tudo. Mas, na verdade, ele está transportando muito mais do que a FEPASA transportava, né? Infelizmente, né? Quando nós entramos aqui, depois de Assis, a rede aérea ia até Assis, né? Depois de Assis, engatava uma locomotiva diesel para levar até o Porto Epitácio, né? Eu lembro que debaixo da nossa rede aérea aqui passava a jiboia, né? A 3.800, que carregava 3.500 toneladas, né? Era diesel, era 6 litros de combustível por quilômetro rodado, era muita coisa, né? E o Chafik, na época, o Chafik Jacob começou... Chafik Jacob era o presidente. Ele começou a eletrizar toda a ferrovia, né? Inclusive na Baixada Santista, né? Depois, você vê, a própria Rumo, ela achou uma tecnologia melhor, com uma melhor economia para o transporte e adotou esse sistema que você nos falou agora, né? Mas... é muito salutar, muito triste você ver aquelas locomotivas russas, a mini saia, aquelas francesas, e tudo. A francesa ela foi montada 2 somente, né? O resto está tudo no Porto ficou tudo no Porto em Araraquara. Tudo em Araraquara, Isso. foi tudo para Araraquara lá, sem montagem nenhuma, porque agora não tem mais serventia para nada, né? Nada. Só para sucata mesmo. Foi dinheiro jogado fora. Foi dinheiro jogado fora, infelizmente, né? A gente vai fazer o quê? A gente conviveu muito junto, conviveu com muitos maquinistas, inclusive tem uma pessoa que eu estimo muito, ele foi seu parente, que chamava Rubens de Almeida, Rubinho, né? Rubinho teve um AVC, infelizmente, foi embora fora do combinado. A gente trabalhava dioturnamente com ele, era uma pessoa alegre, uma pessoa que estava tirando sarro de todo mundo, que até hoje, quando eu olho a foto dele, faz muita falta. Aquele cara foi fora do combinado e ele comentando, né, das façanhas de vocês quando era jovem, né? Disse que vocês foram roubar abacate, vocês chegaram na casa da vizinha, pegaram lá, apanharam um bocado de abacate do pé e trouxeram para casa, né? E depois a vizinha chegou, bateu palma, vocês pensaram que ela ia retrucar alguma coisa, ela veio trazer, ó, tô trazendo abacate aqui, que tem uma molecada roubando abacate aí do meu pé, né? E era você e o Rubinho que fazia essa travessura. Muito bom. O Rubinho é filho do Aparecido. Filho do Aparecido, né? O Josué também, o Josué foi chefe de estação, Josué hoje é advogado. E o seu irmão é o Carlos, né? Carlos de Almeida também. Carlos de Almeida é supervisor de tração. É quase família ferroviária, né? Tem ainda um cunhado casado com a minha irmã, que é supervisor de tração também. Beleza. O Edinaldo. O Agnaldinho, baixinho lá. E a gente fica aí feliz, né, de encontrar os amigos, né? Muita gente foi embora fora do combinado, né? E bastante amigos. E hoje a tecnologia ela chegou na ferrovia, né? Hoje, antigamente você tinha de desligar a rede, hoje é tudo
por Butueira, né? Por Tudo centralizado. tudo centralizado, né? É. Então hoje para acontecer um acidente é muito raro, né? Só se for uma coisa muito Precisa mais de um motivo. mais de um motivo. Vamos dizer, técnico, né? Algum material que deu problema, e o humano. Com Se o certeza. humano não estiver no meio, não tem acidente. É muito difícil A acontecer. gente vê com a própria Via Mobilidade, né? No começo aí começou a acontecer vários acidentes por falta de um treinamento mais adequado aí para que as pessoas soubessem qual que era como tracionava um trem, como E isso na FEPASA, Simeão, sempre foi como que eu diria, uma parte dela que funcionava muito bem, que era essa parte de treinar. Por exemplo, hoje na Rumo não, Via Mobilidade. na Via Mobilidade, o maquinista treina aí 2, 3 meses e já senta lá no painel, no comando e vai embora. O maquinista na FEPASA tinha 2, 3 meses de teoria, depois ele sentava com um maquinista que já era antigo, começava a trabalhar, começava a conduzir o trem junto com o maquinista, 3, 4, às vezes até mais do que isso, de 3, 4 meses. Aí um maquinista, que era o mais antigo, assinava um documento de que aquele aprendiz, né, vamos dizer assim, estava pronto a gente dizia, passou a pronto para conduzir trem. E nós nunca tivemos problema com nenhum desses que saíam da escola para poder tocar trem. Para ir para maquinista, na época, você tinha de primeiro passar por ajudante de maquinista, né? Para depois você ser promovido. A gente lembra muito, né? Muita história, né? A gente vê que hoje a gente fica pensando, dá uma saudade imensa Simeão, você falou, deixa eu aproveitar um gancho que você levantou aí, a parte da tecnologia, né? Você sabe que tem um detalhe muito importante, você estava falando dos túneis lá da Serra, né? Aqueles túneis foram construídos em 1933, 32, 33 foi a maioria. E eu não sei, eu devo ter contado isso daí em algum momento, em um grupo, nessas reuniões que nós fazíamos pelo sindicato. Os túneis, todos eles, eram preparados para se colocar bitola larga e a rede aérea em cima. A altura e largura do túnel era adequada para isso daí. Você vê, em 1933, a engenharia ferroviária já pensava no futuro, uma locomotiva bitola larga, que é 1,60 m, né? Da Sorocabana era tudo 1 metro, já pensava no 1,60 m, e a altura das locomotivas com o pantógrafo com a rede aérea, para poder passar a locomotiva elétrica ali. Então é uma coisa assim interessante sobre a ferrovia que não é muito conhecido, não é muito explorado, né? Mas você estava falando do treinamento. Quando eu estive no treinamento, eu visitei muito a FEPASA. Eu conheci a FEPASA, todas as 7 regionais da FEPASA, de ponta a ponta, eu conheci. E essa nossa aqui, que é o R7, né, que saía lá de Santos para cá, que é onde tinha os túneis. E eu me lembro que eu viajei de alto de linha, conhecendo todo esse trecho de lá de baixo, lá de Samaritá até aqui em cima, Evangelista de Souza. E então, por isso que eu tive a felicidade de conhecer, de ser informado a respeito dessa altura, né, desse perfil que os túneis foram construídos, que era tipo assim, dinamite, carroça, picareta, pá, aqueles garfos de pegar pedra, tudo coisa manual. Não tinha esse tatuzão que existe hoje para furar chão. Se existisse, tinha sido usado lá. Tinha aquela área de contenção, né? Se descarrilhasse um trem, ele entrava num trecho, um desviozinho lá. Um desviozinho, né? Eu lembro, eu fui de alto de linha, fui eu, o Perrino, nós fomos de alto de linha, eu fui de alto de linha até Sorocaba, né? Fui de alto de linha até Sorocaba. O alto de linha é um veículo pequenininho que cabe umas 10 pessoas. E nós fomos fazer uma visita lá para o CCOM lá de Sorocaba, né? Foi a equipe de supervisores e tal. Agora é o seguinte, o que você está achando dessa privatização? O que você está achando de como caminha aí a nossa ferrovia com dado para a iniciativa privada, né? A gente sabe que praticamente as linhas 8 e 9 foi uma concessão compartilhada, né?
toda essa acessibilidade, tudo aquilo que estão fazendo nas estações, toda a FEPASA que está bancando tudo, escada rolante, elevador, o piso novo, que é um piso hidráulico novo que eles estão trocando em todas as estações, né? E ampliando algumas estações, igual a própria estação da Imperatriz Leopoldina. Tá pronta a construção da estação de Ambuitá, está pronta para ser inaugurada, né? E o que você está achando da privatização da ferrovia no total? Simeão, todo o processo de privatização, é aquilo que eu falei da Rumo. Quem está adquirindo, quem entrou como a empresa que está tocando, né, o serviço, ele visa lucro, né? Então, vamos dizer assim, para o lado do ferroviário, foi muito ruim. Foi muito ruim porque hoje, por exemplo, você não tem a formação que existia para o ferroviário exercer o serviço ferroviário, porque o serviço ferroviário é um serviço único, né? Não adianta você pegar um motorista que você não vai conseguir fazer ele conduzir um trem. Não adianta você pegar um mecânico, você não vai conseguir botar ele para consertar uma locomotiva, um rodeiro de carro, de vagão. Então, é uma mão de obra específica, né? E quando eu falo a gente, porque eu trabalhei no treinamento, eu fui chefe de centro de formação, né? A gente se preocupava muito em pegar o garoto, o jovem que vinha da rua, concurso, né? E ensinar realmente para ele tudo que ele precisava saber para poder ser um bom funcionário, trabalhar sem dar risco nenhum para a empresa. Então, assim, eu não vejo com bons olhos, não. Tá? A privatização, vamos pensar na CPTM, é desnecessária. A CPTM é uma empresa que, se ela não fosse de economia mista, se ela fosse uma empresa, vamos dizer assim, não fosse pública, ela dava lucro. Tá? Então, a CPTM dependia do governo para liberar isso, liberar aquilo, e na ferrovia não tem isso de ficar esperando para liberar. Porque aconteceu vamos dizer, estourou um trilho, queimou uma locomotiva, pegou fogo num carro de passageiro. Você não tem que depender de ninguém, você tem que comprar outro e botar para funcionar, porque senão o público que a ferrovia atende, eu estou falando em passageiro principalmente, o público que a ferrovia atende é prejudicado, ele não é mal atendido. Né? O que acontece com os trens? Vamos dizer, eu não sei hoje quantos trens tem aí na linha 89 circulando, mas é um carrossel, o trem sai da ponta da linha, chega no final, atrás dele vem vindo outros. Né? Ele chega lá, bate e volta, logo em seguida chega um outro, bate e volta. Então é um carrossel, fica circulando na linha, se fosse redonda a linha, ficava um atrás do outro, circulando direto. Então, fica esse vai e vem de trens. Quando acontece um problema com um trem desse, eles ainda ficam desesperados, porque não tem aquela prática que a gente tinha de tirar um trem do carrossel, que a gente chamava, e já colocar outro no lugar, sabe? Então, a privatização, principalmente essa parte aqui da linha 8 e 9, foi muito mal pensada, foi muito mal elaborada, né? E não funciona ainda como funcionava a CPTM. Você falou do carrossel, né? Na época nossa, no Rush, o carrossel ele era composto de 18 composições e tinha a BCK2, né? Tinha uma locomotiva que ela ficava em Carapicuíba, alocada para o horário de Rush, e outra lá em Domingos de Moraes, né? Para qualquer emergência. E no ramal era menor, o intervalo ali no ramal de Pinheiros, na linha 9, era menor, né? E quando eles começaram a acrescentar os trens no carrossel da linha 9, começou a dar problema porque praticamente a subestação não conseguia alimentar a rede aérea, né? Estava dando muito problema, onde eles tiveram de fazer adaptações nas instalações, fazer mais subestações, né? E a gente vê que tudo isso foi um investimento após a gente entrar na ferrovia. A ferrovia foi caminhando, antigamente era manual, tudo artesanal, depois ficou tudo na butoeira, né? E um fato que eu lembro, falando de Pinheiros, a gente corria com um trem de 6 carros que saía de Pinheiros, de Osasco,
E tinha um maquinista, o apelido dele era Sapezal, né? Ele esqueceu que praticamente não tinha mais linha lá depois de Pinheiros. Ele desembarcou o pessoal na estação de Pinheiros, deu fechamento de porta e partiu, né? Derrubou 6 carros lá na época. E a gente falou, ei, meu Deus do céu, era só isso, né? E o próprio CTC, né? O CTC era uma sinalização muito arcaica que você fazia na Barra Funda através de códigos, né? A sinaleira do trecho, ela sofria muita, ela sofria, ela sofria muita trepidação, né? Ela sofria muita trepidação. Então, quando a pessoa mandava o código mandava o código para o sinal, se praticamente tivesse, por exemplo, se tivesse meio enroscado, então praticamente na sinaleira da mesa lá do CTC da Barra Funda estava verde, mas no campo estava vermelho, né? Foi onde aconteceu vários acidentes aí, depois trocaram pelo ATC e hoje é por onda de rádio, né? Você nunca quis trabalhar no metrô? Não, o metrô, quando eu saí da estação e fui trabalhar no sindicato, o metrô ainda era muito frágil perto da ferrovia. Assim, a ferrovia era bem melhor que o metrô, né? Mas eu nunca tive interesse, não, de trabalhar no metrô, não. Até porque como eu fazia parte do grupo na ferrovia, que era beneficiado pela Lei 200, eu tinha expectativa de quando aposentar, ter a complementação, né? E se eu saio da FEPAS e vou pro metrô, eu perdi isso daí. Perdi o DNA, né? DNA. Todos nós ainda temos, depois de aposentados, nós temos o DNA. Graças a Deus, né, que nós temos o DNA e estamos aí vendo aí, torcendo para que o governador, aquele trem da Intercidades aí, que aconteça, né? Porque vai ser a ferrovia, ela é o único meio de transporte que não causa congestionamento, né? E a gente vê limpo, e a gente vê que praticamente o governo ele não investiu na ferrovia. A gente vê a ferrovia vai até Amador Bueno, depois de Amador Bueno, se o trem passar lá, se o cara tiver com a janela aberta, arranca a janela, que o pessoal entrou no leito da linha, roubaram a maior parte do leito ferroviário, né? E era onde a gente tinha essa escoação, né, que vinha lá do Mato Grosso para o Porto de Santos. E abandonaram tudo isso, abandonaram os ramais, né, ramal de Itararé ali, aquele ramalzinho que entrava por Iperó. E assim foi indo a degradação da ferrovia. Nós sabemos que em outros países, nos países desenvolvidos, o que prevalece é a ferrovia, né? Na Itália tem uma estação que o trem chega lá, descarrega um pessoal, ele volta, vai para outro município, ele não chega e não termina ali, né? Ele vai fazendo, vai entrando, vai saindo, vai entrando nos ramais aí e vai circulando, né? Você pode ver que as rodovias aí nesses estados na Europa, nesses estados europeus aí, elas são suaves, né? Porque o trem ele é um trem de velocidade, é um trem que é mais confortável, mais rápido, né? E esse pessoal que veio ver a linha 7 aí, os japoneses, eles ficaram abismados com tanta passagem de nível e com um trem com a VMA, velocidade máxima motorizada de 90 km por hora. Lá a velocidade, a VR deles lá é 200 km por hora, né? Que é velocidade reduzida, né? E felizmente a gente vê que praticamente nós estamos partindo para o progresso, né? Vamos ver o custo disso aí. A gente vê que a Via Mobilidade está devendo muito em termos de conforto, né? A Via Mobilidade ainda continua pagando uma multa para a devolução dos trens da série 7000, que estão aí. Alguns trens ainda não foram devolvidos, a maioria foi. E a linha de bloqueios, né? A CPTM, ela terceirizou a bilheteria, né? Uma firma terceirizada, e a Via Mobilidade ela ganha por giro de bloqueios. Por giro de bloqueios. Então, tanto faz você colocar segurança ali para o cara não fraudar. Hoje tem mais bilheteiro fraudando ali, bilheteiro marreteiro fraudando os bilhetes do que a bilheteria da própria Estação Verde, né? Então, isso aí
é uma coisa elementar, né? Por exemplo, isso aí é um dinheiro que sai do bolso do governo e a própria Via Mobilidade, se praticamente ela não conseguir atender o objetivo mensal, o governo subsidia com o restante, né? Com o que falta. Uhum. Infelizmente é É isso. contratual, né? Contratual, é contratual. É. Infelizmente, Simeão, a ferrovia no Brasil é relegada a terceiro, quarto plano, né? Não tem uma política de melhora, de progressiva, assim, para a ferrovia, né? Nós tivemos aqui, você estava falando do trecho aí de Pinheiros, o trecho de Júlio Prestes, linha 8, né? Júlio Prestes a Amador Bueno, até Itapevi funcionava com 12 carros. Então não, você conseguia limpar a estação, né? Aí entrou um governador aí para dizer que comprou trens, cortou no meio, e aí ele falou que aumentou a quantidade de trens na ciranda, lá no giro, né? Só que ele pegou o trem de 12 carros e fez 6. Então você precisava de 2 trens, 2 horários para poder limpar uma plataforma que com 12 carros você limpava no Começou horário a só. enxugar gelo. Então, Isaac, estamos chegando no final do programa. Eu gostaria de que você deixasse as suas considerações finais. Ô, Simeão, eu agradeço muito o convite, eu estou aqui participando com vocês. Eu entendo muito importante esse programa que vocês estão fazendo, né? E eu desejo que não pare por aí, não, que a gente explore bastante essa matéria ferroviário, né? E aquilo que, a hora que vocês precisarem, quiserem me trazer novamente aqui para conversar, estou às ordens. Muito bom estar aqui com vocês. E parabéns por vocês estarem trabalhando com o programa visando a ferrovia e ferroviário. Bom, muito obrigado pela sua presença. Do Diário da Região TV, produção Alan Júnior, direção-geral Márcio Sanazar.